Obrigada por participar aqui com a gente, Thaís. Sua palestra foi incrível. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre ela. Tá. Gente, obrigada, né, por me chamarem aqui para conversar. E a minha palestra foi sobre ESG e dados, né? Tirando leite de pedra, literalmente, como que a gente pode rentabilizar os nossos esforços em marketing, olhando para o pilar S do ESG. Qual é a relação dos dados com o ESG e como uma cultura data-driven impacta no ESG? Então, a relação é que todo o conteúdo que é gerado e todo o impacto que a empresa ela tem, né, posicionamento principalmente, em relação ao mercado, vai impactar nos resultados que ela tem. Então, eu até dei alguns exemplos ali, né? O Grupo Boticário, que se posiciona muito bem, né, com pautas sociais, com a pauta ambiental, ela conquistou o público de um jeito tão envolvente que as pessoas acham que ela é uma marca, a melhor marca do Brasil, né? E isso que é interessante, o quanto que o branding e o posicionamento estão ligados de uma forma tão incrível que o ESG ele faz parte dessa cultura. E dados, né, eles servem para personalizar praticamente quase tudo que tu faz. Sem dados, tu não consegue personalizar a tua comunicação, o que dificulta muito tu entender o teu público e se colocar, né, dentro do pilar S do ESG. Então, tu precisa ter uma conversa com o teu cliente. A gente sabe que ultimamente muitas empresas têm investido em ESG, mas muitas ainda enfrentam desafios. E você consegue me falar quais são esses principais desafios? Acho que o principal desafio é a questão da própria cultura, né? E o entendimento, é sair da bolha, né? Então, quando eu falo construção social ela pode ser algo individual, mas ela envolve muito a questão da cultura da empresa. Então, é algo que acaba, né, barrando ali quando a gente olha muito para a construção histórica mesmo, né, do nosso país, que tem algumas coisas que fazem com que a gente não tenha essa atenção e não dê atenção devida para o pilar S do ESG, que é social, né? Então, ter mais empatia com o próximo, né? Entender as minorias, a vulnerabilidade social, são coisas que, querendo ou não, acabam entrando nesse jeito de fazer marketing, né? Então, o marketing, ele tendencia. Inclusive, a pauta do meu TCC, né? O tema do meu TCC, há anos atrás, foi sobre o espelho do racismo social. Querendo ou não se falava em ESG na época, mas trouxe muito isso, assim, o quanto que a publicidade, ela reflete o que a gente tem dentro da gente como construção social, né? E qual é o primeiro passo para implementar o ESG? Qualquer empresa consegue? Qualquer empresa consegue, com certeza. Eu não sou especialista em ESG, mas tem especialistas que podem conversar mais com você sobre isso. Mas em relação à consciência, né, gente? Então, procurar se informar, porque, querendo ou não, muitas vezes é desconhecimento. Então, é importante tu conhecer empresas que fazem treinamentos, né? Então, eu trabalho na Diaspora Black e lá a gente faz treinamentos, palestras sobre letramento racial, diversidade, equidade e inclusão, que vai impactar em como as outras pessoas olham para isso. E não serve só para a pessoa que trabalha com diversidade das empresas, mas também para o marketing, né? E para outras, para vendas, para quem desenvolve o produto, porque se cria uma empatia a partir de algo. E essa comunicação é importante também ser feita com muita empatia, né? E olhando o ESG junto com o posicionamento da marca, como as empresas conseguem unir os dois e ir muito além das aparências? Então, o que eu vejo, assim, a questão interna, ela é muito importante. Então, quando tu olha para a cultura da empresa, ela tem que refletir aquilo que tu tem, né? E se tu tem uma cultura onde tu vai fazer uma reflexão e tu vê que tu tem entraves, né, que faz com que tu não tenha uma evolução dentro da tua empresa, principalmente falando de diversidade, equidade e inclusão, é o momento de tu dar um passo para trás e procurar ajuda de empresas que são especialistas para fazer isso. Porque quando a gente está falando de ESG, é de dentro para fora, né? Então a gente precisa ter uma consciência dentro para depois colocar para fora em marketing, mídia, entre outras coisas que a empresa for fazer com seus clientes, né? Certo. Muitas empresas investem realmente em ESG, mas muitas delas também priorizam só uma letra da sigla. Isso é maléfico para o negócio? E o que elas podem fazer? O ideal é equilibrar as siglas? Então, eu acredito que sim, mas toda empresa tem que começar por algum lugar, né? Então é importante, assim, eu olhando de fora, né? Como eu falei, eu não sou especialista em ESG, sou especialista em marketing, mas olhando de fora, o que eu vejo é que sim, é importante os 3 pilares, porém, a empresa ela tem que começar por algum lugar, né? Então ela tem que começar por um lugar que ela se sinta mais confortável e que vai impactar, querendo ou não, o negócio. O pilar social, né? Ele é um pilar onde ele vai impactar diretamente no teu cliente.
Então, por isso que eu sempre recomendo, né? Começa pelo asset social. Mas se a tua empresa já tem uma expertise em ambiental, então vai pelo ambiental. Mas o ideal é sempre focar em pessoas, né? O cliente que vai consumir tudo isso. E sobre dados e ESG de novo, quais são os KPIs, os resultados que a gente deve analisar para saber que está dando certo, a ação está sendo efetiva? Depende. Então, por exemplo, o ESG ele não entra como um KPI em si, né? Ele entra como parte da comunicação. Então, se tu tem uma modificação, por exemplo, né? Eu falei ali muito de retenção, né? Quando tu retém mais, quando tu consegue colocar as práticas de ESG dentro do marketing e reter mais tudo isso, é o que está fazendo sentido. Então, tu olha para a tua taxa de rejeição, para a tua taxa de retenção, e essa taxa de retenção, ela está cada vez maior a partir do momento que tu consegue lidar com esses serviços, né, olhando para o pilar S, então quer dizer que a coisa está mudando. Então, tu vai ver lá se está positivo ou negativo. Possivelmente vai ser positivo porque, é que nem eu falei na palestra, né, tem que realizar pesquisa. E essa pesquisa ela é muito importante, porque vai tendenciar toda a comunicação. Então, quanto mais empatia tu tem com o teu consumidor, a tendência é que ele fidelize mais, né? Perfeito. Tem algum outro ponto que você acha importante destacar sobre o tema? Eu acho que assim, nós profissionais de marketing precisamos nos atentar à sociedade, né? Foi uma pauta que eu botei muito forte na palestra. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente está fazendo marketing para a sociedade, né? A gente está fazendo marketing para o público. E a gente tem que acompanhar o que está acontecendo. Então, muita coisa mudou, ainda bem, né? E a gente está tendo a oportunidade de ter mais empatia e de olhar para questões que a gente achava que não eram relevantes. Então, minha principal dica, né? Te abre, né? Te desconstrói essa tua construção social para poder ir para frente e olhar para os resultados, porque vai impactar no teu negócio, né? Perfeito. E por último, qual tendência de marketing, de vendas você destaca para o próximo ano? Bom, tendência que nem é tão tendência assim, mas que eu gosto muito de falar, é a questão da própria retenção. Eu acho que é muito importante a gente olhar para isso, porque a gente está vendo que os esforços de marketing, eles têm, na verdade, né, uma possibilidade gigantesca de ter um crescimento maior e melhor e mais rentável também, quando tu olha para a retenção da tua empresa, né? Olha para o teu cliente, olha para a tua base, conversa, né? Cria relacionamento e cria um posicionamento, né? Tanto dentro quanto fora. Então, para mim, essa é a principal tendência, assim, é olhar para a retenção, as empresas cada vez vão olhar mais para a retenção, olhar para o CRM, ter mais integrações com o time de vendas, parece até clichê falar isso, né? Mas é o que realmente precisa ser feito, e também com a área de produto, porque quanto mais o tempo passa, menos linear é o comportamento do consumidor. Perfeito, tá ótimo. Obrigada.